Minhas aventuras com o Superman já está quase na metade e nós temos aqui alguns detalhes para falar para vocês sobre os episódios 3 e 4 dessa animação. Mas eu vou dar mais detalhes para vocês sobre o que eu tô achando. Isso aí, depois do like de vocês, gente. Isso aí, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a gente aqui. Me fala aí, vocês estão gostando dessa animação? Vocês estão gostando do desenvolvimento dos personagens? Vamos bater um papo. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, é Augusto que vos fala. E hoje é dia de minhas aventuras com o Superman, episódios 3 e 4. Bom galera, eu tô até coçando aqui a cabeça, né? Porque é o seguinte, antes de contar todos os detalhes, né, sobre a animação, eu vou mencionar uma coisa aqui. Isso eu vou falar agora e no final. O Clark é o personagem menos desenvolvido da história. Eu vou explicar isso. No episódio 3, nós vemos o Clark atuando como Superman, fazendo o que ele faz melhor, que é salvar as pessoas. Ele vai para uma certa situação e salva um personagem que é importante. Personagem este que sim existe nos quadrinhos. Aqui nós temos dois personagens, na verdade, que são dos quadrinhos. Um deles é muito ligado ao Superman, o outro não. Que eu achei um pouco surpreendente por colocá-lo nessa história, que é o Silas Stone, ou Silas Stone, que é o pai do Victor Stone, o Cyborg. Ele tem um spot desse episódio que já mostra ali o que ele está nessa história. E nós temos também o desenvolvimento de um novo poder do Superman. Tá? Na verdade é uma adaptação de um poder que o Superman já tem nos quadrinhos. E a trama vai girar em torno de questões comerciais, questões empresariais, um pouco de espionagem industrial, sabotagens, enfim, coisas desse gênero. Cara, é uma história relativamente interessante? É sim, porque não é sempre que a gente vê esse tipo de coisa aparecendo muito nas animações. As animações do Superman tinham muito isso por causa do Lex Luthor. Ele geralmente estava por trás desse tipo de coisa. Mas aqui a história não é com o Luthor, é um outro personagem. E nós temos referência também a outro vilão do Superman, Metalo, que está bem diferente aqui. Mas eu achei legal também essa parte, assim, achei interessante. E aí nós vamos ter também um desenvolvimento para o Lex Luthor, que fez uma leve aparição no episódio anterior, nos episódios anteriores, e agora vai ter um destaque maior. Cara, o modo como ele foi colocado para cima, né, vamos botar dessa forma, foi motivado, foi pelo personagem mais inusitado que eu poderia imaginar. Eu realmente não esperava por isso. Mas foi legal. Apesar de que isso vai causar muitos problemas no futuro. E até aí nós temos o Clark atuando como alguém tentando salvar outros tal. Mas ainda permanece o mesmo problema para mim. O Clark é um personagem muito fraco. Eu não sei, tá? Eu admito que eu não sei se o problema está na origem dos poderes dele, que pode ser de maneira diferente, tá? Pode ser que o Clark aqui tenha uma espécie de bloqueio para os poderes dele. Pode ser isso, tá? Eu não tenho certeza. Pode ser um bloqueio psicológico, pode ser algo tecnológico, já que o traje dele é meio que tecnológico, mas eu não tenho certeza disso. Junto a isso, nós temos também o fato de que os poderes dele podem estar se desenvolvendo ainda. Mas aí é uma coisa que eu acho meio esquisita. Por quê? O Clark aqui já tem mais de 20 anos de idade. Porque ele não é apenas, tá? Não é apenas o Clark Kent que acabou de sair de Smallville e foi para a cidade grande. Não, ele é um Clark Kent que terminou a faculdade
após terminar o colegial em Smallville. Ou seja, ele tem no mínimo, eu digo no mínimo 22 anos. É o mínimo. Então ele já era para ser um pouco mais experiente. Já era para estar um pouco mais esperto para algumas coisas. Sabe, um pouco mais maduro. Mas ele não está. Juntando tudo isso, nós temos um episódio que é relativamente interessante. Esse episódio 3 foi até interessante. Teve um destaque pro John Henry Irons, que é o Aço. E sim, ele tem uma participação importante nessa história. Cara, é bem legal até. Mas ainda acho que esse problema do Clark, assim, na questão dos poderes dele, tá pouco desenvolvido, eu acho isso um problema. Além de termos um grave problema do pai da Lois estar muito perto deles. Que sinceramente eu não entendi por que cargas d'água a Lois fez o que fez, mas tudo bem. Ele tá lá, ele continua desconfiando do Clark, o que é normal, afinal o Clark some e desaparece no meio da noite. Ele acha o Clark um completo vagabundo. Sinceramente essa é a visão dele pro Clark. Mas beleza, isso até é compreensível. Para a maioria das pessoas acham que ele é meio desleixado, esquisito. Porque é um cara que não pensa muito na opinião alheia quando se trata de salvar pessoas. O que importa é salvar as pessoas, não que se as pessoas vão gostar dele ou não, como Clark Kent. Além de ele estar tendo um certo probleminha de comunicação com a namorada. Eles não conseguem parar para conversar. Quando o Clark quer contar alguma coisa que é muito importante para ele, ele não consegue falar porque está faltando espaço para ele falar. A Lois está com as suas cargas emocionais, de trabalho, etc. Tudo assim, sendo mais importante do que dar atenção para ele. Ah, gente, mas que cara chato que é o Clark. Ele quer ficar pedindo atenção para a namorada. Num relacionamento, o normal é você ter uma via de comunicação. E é uma via de mão dupla. Um fala, o outro escuta. E vice-versa. Aqui está tendo mais uma coisa unilateral. Mas a Lois, talvez ela pense que o Clark não tem tantos problemas assim para se preocupar. Afinal, ele é um homem de aço. Ele veio do espaço, ele tem o pai e a mãe humana dele, então tá tudo certo na vida dele, mas não é bem assim. E aí que isso vai se refletir no episódio 4. Que nós temos um embate, sabe, os debates que acontecem muito nos Estados Unidos? Temos um desses aqui nesse episódio, com o Jimmy e, acredite se quiser, Lex Luthor. Realmente, assim, é legal esse debate, é legal, mas a gente vê que tem um pequeno problema nessa história. No próprio resumo do episódio, né, na sinopse, a gente vê que o Jimmy é convidado para uma palestra. Quando você é convidado para uma palestra, você tem que saber o tema e o que será dito nessa palestra. Quais tópicos você vai ter de falar, ou o que quais serem as potenciais perguntas. Você vai debater com alguém? Ele foi convidado para uma palestra, não para um debate. Mas aí chega e é aquela surpresa. E olha, isso deu um bafafá, rapaz. Aquela coisa da política do Cadmus que a gente viu nas animações, né, da Liga da Justiça, de que meta-humanos são extremamente perigosos. O Superman é uma ameaça à humanidade porque ele é um alienígena. Cara, isso é colocado em pauta. Isso eu acho interessante de se colocar. Na verdade, é curioso porque existe sim um precedente para esse medo. É compreensível. Porém, o Superman não demonstrou em nenhum momento, sabe o que é nenhum? Em nenhum momento ser alguém com tendências a machucar o próximo. Ele sempre tenta fazer o contrário, tanto que ele mais apanha do que bate. Sabe aquela musiquinha do Homem-Aranha? Pois é, aqui é pro Superman. Bate pouco e sempre apanha.
O Clark apanha muito nessa animação, mas muito mesmo. O cara é um completo saco de pancadas. Isso fica muito evidente nesse novo episódio, no episódio 4. Mas tem umas cenazinhas legais ali com o Superman e o pai da Lois, tal. Tem cenas de ação bem feitas, isso é uma parte de correria, sabe? De um fugitivo, uma vibe fugitivo. É bem legal essa parte também. Problemas de pais e filhos, né? No caso da Lois com o pai dela, que meio que se começa a se resolver. E aí a gente tem aquele final assim que você fica, ué, o que aconteceu? E é claro, o problema do Clark não conseguir falar com a Lois. Ela não está dando atenção para ele. Ele precisa conversar com ela um assunto importante, importantíssimo, e ela deixa ele de lado várias e várias vezes. E aí ele tem que tomar uma decisão. E ele faz isso sozinho. E ao fazer isso, as consequências não serão das melhores. Eu te adianto isso. Porque eu já sei mais ou menos o que vai acontecer no episódio 5. Assim, como eu disse, o Clark, ele tem um problema, que é com o desenvolvimento dele. Tudo bem, o nome da série é Minhas Aventuras com Superman, então o foco é no Jimmy e na Lois. São as pessoas mais próximas dele. Mas a gente tem que ter um Clark Kent sendo desenvolvido também. Não vai ser só a Lois e o Jimmy. O Clark tem que desenvolver, tem que ser desenvolvido, tem que crescer. Ele tem que deixar de ser o simples Clark Kent, bobinho, ingênuo o tempo todo, que não inspira tanto as pessoas. Ele tem que ser esse Clark Kent também. Tem que ser o Superman que a gente conhece. Tudo bem que ele ainda está em início de carreira, mas cara, mesmo estando em início de carreira, lá no episódio 1 da primeira temporada, quando ele era uma criança, ele salvou uma família. A gente vê que o Clark, ele é um cara muito inseguro. É um cara com muito medo. Ele tem medo o tempo todo e ele não sabe lidar com esse medo. Então, para mim, está sendo um grande problema, na minha opinião, nessa animação, essa falta de desenvolvimento para o Clark Kent. Acredito que sim, ele poderia estar muito melhor nessa série. Poderia estar, sabe, sendo tão bem desenvolvido quanto os outros personagens. Ele poderia estar crescendo mais, ficando mais maduro. Alguém que, como o Clark Kent, escritor, consegue defender as ideias dele na escrita, ele poderia fazer isso nas ações dele. E ele não está fazendo. Eu não entendo o porquê disso. Sinceramente, eu não entendo. A gente está vendo uma animação que não é para criança, mas me parece mais infantilizada. Pô, mas por que você acha que não é tão infantil? Deveria ser infantilizado, Augusto? Porque no Adult Swim. Adult Swim é uma parte específica para adultos, ou seja, temáticas mais adultas, que um adulto vai entender. E você não está vendo o Clark adulto, você está vendo o Clark praticamente um adolescente mesmo. Ah, quer dizer que adolescente não raciocina? Não, adolescente raciocina. Porém, ele tem muito mais inseguranças, tem muito mais medos, porque ele não tem tanta experiência de vida. Ele não cresceu emocionalmente ainda. A gente cresce emocionalmente com o passar do tempo. E uma pessoa dos seus 20 e poucos anos, no caso do Clark, que eu chutei por baixo 22, talvez ele tenha 23 ou 24, ele era para ter um pouco mais de experiência, ser um pouco mais maduro. E ele não está sendo. Eu sinceramente espero que, com o passar da temporada, talvez até com uma terceira temporada, eles desenvolvam isso. Coloque o Clark, o Superman, para fazer coisas que um Superman dos quadrinhos faria. Deixá-lo mais evoluído emocionalmente, intelectualmente.
Não só com os poderes dele, né? Não tendo poderes diferentes. Que já apresentou praticamente todos os poderes dele. Super audição, visão de raio-x, visão de calor, sopro congelante, super sopro, super força, super velocidade, voo. Isso tudo já foi desenvolvido, já está aqui. Esse pacote ele já tem. Então, eu espero sinceramente que eles tenham mais desenvolvimento nessa parte e soltem um pouquinho mais a força dele. Porque ele enfrenta muitos vilões e, cara, a maioria dá uma surra nele. Eu entendo que ele se segure, mas ele, em determinado momento, vai perceber o quanto de força ele pode utilizar. E ele não está fazendo isso. Parece que ele fica na maneira constante mesmo. Aquela mesma quantidade de força. É o que ele usa sempre. Então, sinceramente, eu acredito que eles podem melhorar nisso. Nesses pontos todos, né? A gente ainda está no episódio 5 que já foi lançado, que em breve vou trazer aqui a resenha para vocês. Mas para vocês ficarem sabendo de quando vai sair mais episódios de minhas aventuras com Superman, do que eu tô achando, o que foi de bom e de ruim, vocês têm que estar inscritos aqui no canal, gente. Isso mesmo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente aqui e comenta aí o que vocês estão achando dessa animação. Vocês estão gostando? Quais pontos negativos vocês estão vendo? E é claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas animações para todos nós. Valeu!